Olá, tudo bem? Eu sou a Maria, professora de ciências, e vou falar a respeito da célula. Você já pensou em qual é e como é a nossa menor parte? Foi apenas com a invenção do microscópio, por volta de 1590, que se tornou possível observar as células, que são as pequenas partes componentes de um organismo. A primeira pessoa que descreveu as células foi o cientista inglês Robert Hooke, em 1665. Ele observou fatias de cortiça ampliadas 270 vezes e viu que eram formadas por um grande número de cavidades preenchidas com ar. Então, as chamou de célula, do latim cella, que significa pequena cavidade. Você certamente já viu uma rolha que é feita de cortiça, material extraído do tronco da árvore, porém já morta, e por isso não havia conteúdo nas cavidades. As células estavam mortas e ele observou apenas a parede celular. Já o interior das células vivas é rico em estruturas. A célula é a menor unidade estrutural e funcional de um organismo. Isso significa que ela é a menor parte que mantém as características de um ser vivo, como utilizar energia para sobreviver e se reproduzir. Existem organismos que são formados por uma única célula. São chamados de seres unicelulares. Algumas algas e bactérias são exemplos de seres unicelulares. Outros organismos são pluricelulares, ou seja, são formados por mais de uma célula. Os animais e as plantas são exemplos de seres pluricelulares. Quando olhamos uma planta no microscópio, é assim que a vemos. Veja como ela é toda formada por células unidas. Assim como as plantas, nosso corpo inteiro é formado por células. As células formam tecidos que são conjuntos de células semelhantes que atuam coordenadamente para executar determinada função. Os tecidos, por sua vez, agrupam-se formando os órgãos, como estômago, cérebro, pulmão, coração, que então compõem os sistemas. São exemplos de sistemas de nosso corpo o digestório, o nervoso, o respiratório e o cardiovascular. Aqui, vemos células musculares do coração de seres humanos. Elas são alongadas e se unem para formar o tecido muscular. O tecido muscular cardíaco, por sua vez, forma o coração, que é um órgão. Ele faz parte do sistema cardiovascular. Os sistemas formam o organismo. Eles funcionam em conjunto para possibilitar a própria sobrevivência. Nos organismos pluricelulares, as células passam pelo processo de diferenciação. Isso significa que, em certo momento do ciclo de vida, elas passam a realizar funções que contribuem para o funcionamento dos tecidos e órgãos a que pertencem. As células da retina, no bulbo ocular, por exemplo, são especializadas em captar os estímulos luminosos para podermos enxergar. Já as células que revestem o intestino absorvem os nutrientes dos alimentos liberados na digestão. As células musculares formam as fibras musculares, que se movimentam, dando mobilidade ao organismo. Agora, mostrarei algumas das outras células especializadas do corpo humano. As hemácias ou glóbulos vermelhos, por exemplo, são componentes do sangue que transportam o gás oxigênio para todo o corpo e recolhem parte do gás carbônico que ali encontram. As células T fazem parte do nosso sistema imunológico. Elas participam do combate a agentes causadores de doenças, como vírus e bactérias. Os neurônios são células do sistema nervoso, presentes no cérebro, na medula espinhal e nos nervos. Eles são responsáveis pela condução dos impulsos nervosos. Uma célula é formada por partes básicas, membrana plasmática, citoplasma e núcleo. A membrana plasmática delimita a célula e lhe dá proteção, mas não a isola completamente. Ela possibilita a passagem de substâncias do interior ao exterior e vice-versa. O citoplasma compreende todo o volume da célula, com exceção do núcleo, e é em maior parte composto de água. Nele há as organelas. Elas têm diferentes funções, como a liberação de energia para a manutenção da célula, retirada de substâncias tóxicas, produção e transporte de substâncias, entre outras. O núcleo tem duas funções básicas: regular as reações químicas que ocorrem na célula e armazenar as informações genéticas, aquelas características próprias de uma espécie, que passam de pais para filhos. Existem células em que o material genético fica disperso no citoplasma porque elas não têm núcleo. Essas células são chamadas de procarióticas.
As bactérias são um exemplo desse tipo de célula. Já nas células eucarióticas, o material genético está organizado no núcleo. As células do corpo humano são eucarióticas. Então, somos um conjunto de trilhões de células com núcleo, ou seja, somos a união das nossas menores partes. Muito legal, né? Espero que tenham gostado. Até a próxima!